Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 371. É isso mesmo, Hinata-san. Sei que pode parecer abrupto, mas seu comportamento combina perfeitamente com o personagem da minha série dramática. É uma grande perda não tê-la na tela depois de tê-la visto pessoalmente, disse o diretor Wada com uma expressão séria. É claro que seus pensamentos internos poderiam não coincidir totalmente com suas palavras. Embora tivesse suas suspeitas, esperava sinceramente que não fossem verdadeiras, afinal, a mulher diante dele era a esposa do Hokage. Apesar disso, a expressão do diretor Wada permaneceu séria. Como alguém que já havia treinado muitos atores, suas habilidades de atuação eram sólidas o suficiente para convencer Hinata e Hanabi. Após ouvir o pedido, Hinata cobriu a boca ligeiramente aberta, surpresa. Mas eu não tenho experiência em atuação e não sou atriz. Acho que vou ter que recusar, diretora-san. Experiência de atuação não é o problema aqui. Seu comportamento é exatamente o que procuramos, uma esposa e mãe dedicada que cuida da família. Muitas outras atrizes não conseguiriam retratar isso com a mesma autenticidade de alguém com experiência real, explicou a diretora Wada com seriedade, pegando um cartão de visita e entregando-o a Hinata. Aqui está meu cartão. Por favor, leve-o para casa e converse com sua família. Se você decidir participar, posso garantir um pagamento de 200 mil ryu por episódio. 200 mil ryu? É um pagamento alto? Perguntou Hanabi, curiosa, surpresa por sua irmã mais velha ter chamado a atenção de seu cliente. Isso é considerado bastante alto. A maioria dos atores ganha apenas algumas dezenas de milhares por episódio. Até o ator mais famoso, Takagi, ganha cerca de 500 mil ryu por episódio, disse o diretor Wada com um sorriso orgulhoso. Este drama tem um orçamento considerável graças a um investidor generoso. É por isso que o salário é mais alto, e eu tenho padrões rigorosos para o elenco. Os olhos de Hanabi brilharam. Parece incrível, Nei-san. Por que você não tenta? Desde o fim da Quarta Grande Guerra Ninja, o mundo desfrutou de uma longa era de paz. Na última década, a indústria do entretenimento floresceu, com filmes e dramas ganhando imensa popularidade. Até mesmo Hanabi, embora fosse uma kunoichi, assistia a dramas ocasionalmente. Hinata, por outro lado, os usava com frequência para passar o tempo e frequentemente se emocionava com suas histórias. No entanto, a ideia de atuar em um drama era assustadora. Hinata hesitou. Além da falta de confiança em sua capacidade de atuar, suas responsabilidades familiares pesavam muito sobre ela. Boruto e Imavari ainda precisavam de seus cuidados. De repente, Hanabi apontou para si mesma e perguntou ao diretor Wada: "E eu? Posso atuar em um drama?" Bem, infelizmente não há um papel adequado para você no momento. Talvez na próxima vez, disse o diretor Wada com uma risada sem graça. Por que não? Nei-san e eu somos bem parecidas, insistiu Hanabi. Vocês duas são lindas, mas Hanabi-san, está claro que você não é casada e nunca se importou em ter uma família. Essa diferença é perceptível na tela, explicou Wada. Às vezes as experiências da vida real moldam os melhores atores, e a aparência física é secundária. Hanabi fez beicinho e murmurou: "Estou com tanta inveja de você, Nei-san." Olhando para o relógio, o diretor Wada se levantou. "Está ficando tarde. Ainda preciso explorar os locais. Hinata-san, por favor, converse sobre isso com sua família. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento se estiver interessada." "Vamos, Hanabi-san", ele acrescentou. "Tudo bem, vamos", respondeu Hanabi, mas não sem antes sussurrar para Hinata: "Nei-san, vou visitar sua casa hoje à noite. Não se esqueça de preparar comida para mim." "Tudo bem, mas..." Antes que Hinata pudesse dizer mais alguma coisa, Hanabi já tinha ido embora. Enquanto o sol se punha em Konoha, famílias de toda a vila se reuniram para jantar, e a família Uzumaki não foi exceção. "Mãe, cheguei. O jantar está pronto", Boruto gritou enquanto tirava os sapatos na entrada. Imavari o cumprimentou com um sorriso. "Bem-vindo de volta, irmãozão. O jantar vai ficar pronto em breve, e adivinha? A tia Hanabi vem com a gente hoje à noite." "Porque ela está vindo", murmurou Boruto, estremecendo levemente ao ouvir Hanabi. Seus rigorosos treinamentos no passado deixaram uma impressão duradoura beirando o trauma. De repente, a porta da frente se abriu. Hanabi ficou parada ali, com as mãos na cintura. "Boruto, eu ouvi isso. Você não gosta de me receber?" "De jeito nenhum. Estou tão feliz que você esteja aqui, Hanabi-oba. Quer dizer, Hanabi Nei-san." Boruto gaguejou, corrigindo-se sob o olhar intenso dela. "Ótimo. Enfim, vamos entrar. Tenho algo interessante para compartilhar sobre sua mãe", disse Hanabi enquanto tirava os sapatos e entrava na sala de jantar. Ela explicou os eventos do dia para Boruto e Imavari, incluindo a oferta do diretor para Hinata. "Sério, mãe? Você poderia mesmo participar de um drama?" perguntou Boruto, animado. Para muitas pessoas, atores e celebridades eram figuras admiradas, e mesmo entre os shinobi, eles tinham muitos fãs. "Eu não concordei", disse Hinata enquanto arrumava a mesa. "Ainda preciso cuidar da família. Pretendo recusar em alguns dias." Nesse momento, Naruto voltou para casa. Ao avistar Hanabi à mesa, cumprimentou-a. "Hanabi, você chegou. Como foi sua missão?" "Correu tudo bem. O diretor Wada está descansando agora. Aliás, encontramos Nei-san hoje, e ele ficou tão impressionado com ela que lhe ofereceu um papel em seu drama", disse Hanabi casualmente. Naruto ficou momentaneamente surpreso. Então, com uma risada, disse: "Aquele cara de novo. Ele me perguntou a mesma coisa quando eu estava no escritório do Hokage." "Até o papai conseguiria atuar em um drama?" perguntou Boruto, surpreso.
O que isso quer dizer? Não subestime seu pai. O diretor claramente tem bom gosto, disse Naruto, estufando o peito. Hanabi acrescentou. Acho que o diretor valoriza a experiência de vida. É por isso que ele não me convidou, mas estava tão interessado na Nei-san. Hinata deu um sorriso tímido, mas logo mudou de assunto. Vamos comer. Encorajada pelo entusiasmo de Boruto e Imavari, bem como pelo apoio de Naruto, Hinata finalmente decidiu tentar a carreira de atriz. Naquela noite a casa dos Uzumaki estava tomada pela alegria, celebrando a possível estreia de Hinata como estrela. Capítulo 372. Isso não está certo. Eu tenho um marido. O rosto de Hinata mostrou hesitação antes que ela rejeitasse firmemente, lágrimas brilhando no canto dos olhos enquanto ela se virava e ia embora. Corte! A ordem ríspida do diretor Wada ecoou pelo set. Ele se aproximou de Hinata e Yoichi, aplaudindo com entusiasmo. Excelente, Hinata-san. Eu sabia que não estava errado sobre você, e você nasceu para ser atriz. Sua atuação nestes últimos dias tem sido excepcional. Yoichi não conseguiu conter um sorriso irônico. Afinal, o papel era feito sob medida para Hinata, seria mais difícil para ela não se encaixar. Com uma enxurrada constante de elogios do diretor Wada, um dos diretores mais famosos do mundo ninja, Hinata não conseguiu evitar corar. Você é muito gentil, diretor-san. Tudo graças à sua orientação. Embora eu possa dar algumas dicas para novos atores, este sucesso é todo seu, Hinata-san. Se não acredita em mim, pergunte a Hanabi-san, respondeu Wada com um sorriso cúmplice. Hanabi acrescentou animadamente, Nei-san, você foi incrível. Você realmente tem um talento especial para atuar. Realmente. O rosto de Hinata ficou ainda mais vermelho, mas seu coração se encheu de alegria. Ela sempre amou assistir dramas, e a ideia de se ver na tela era emocionante. A experiência dos últimos dias aumentou sua confiança, fazendo-a se sentir ainda mais atraída pela atuação. Contanto que sua família não precisasse dela com urgência, Hinata estava pronta para se dedicar totalmente à produção. Eu não esperava ver você atuando, Yoichi-san. Pensei que você só se concentraria em preparar suas poções, comentou Hanabi, surpresa com o envolvimento dele no drama. Yoichi respondeu casualmente, o diretor me abordou com uma oferta, prometendo anunciar minha loja em troca. Além disso, atuar em um drama parecia interessante, uma boa maneira de passar o tempo. A propósito, Hinata-san, sua atuação anterior foi excelente. Você é muito gentil, Yoichi-san. Sua atuação foi muito superior, respondeu Hinata com uma reverência educada. Ela não estava mentindo. O olhar intenso dele durante a cena fez seu coração disparar de inquietação. Depois de uma conversa casual, Yoichi pediu licença e saiu do set. Aproveitando o intervalo, Hinata puxou Hanabi para um canto, segurando o roteiro. Hanabi, por que o roteiro tem uma cena de beijo? Isso não é inapropriado? Nei-san, é um drama romântico. Claro, vai ter uma cena de beijo. Hehe, você está preocupada em irritar o Naruto? Provocou Hanabi rindo. Por que não conversa com ele sobre isso hoje à noite? Se te incomoda, podemos pedir ao diretor amanhã para cortar a cena ou usar uma dublê. Isso não incomodaria o diretor? Disse Hinata preocupada. Ela sempre priorizava os sentimentos dos outros em detrimento dos seus, mesmo que isso significasse se incomodar. Essa é a única solução, respondeu Hanabi, dando de ombros. Hinata apertou o roteiro com força. Após um breve intervalo, ela foi chamada de volta para filmar a próxima cena. A maioria das cenas que se seguiram transcorreu sem problemas, com apenas uma exigindo uma nova gravação. Hinata recebeu inúmeros elogios, aprofundando ainda mais seu gosto pela atuação. Ao pôr do sol, o diretor Wada anunciou o fim das filmagens do dia. Enquanto todos começavam a arrumar suas coisas, ele gritou, esperem um momento, Yoichi-san, Hinata-san e Hanabi-san, por favor, fiquem um pouco. Ele entregou uma caixa a cada um deles e explicou, estes são os celulares mais recentes desenvolvidos pelos investidores do drama. Eles combinam as funções de um telefone e de um computador. Há um manual dentro, por favor, experimentem em casa. Hanabi examinou o telefone com curiosidade. Este é o que anunciaram na TV outro dia. Parece tão elegante. De fato, isso só será lançado oficialmente no mês que vem. Graças aos investidores conseguimos algumas unidades iniciais para o elenco. Por favor, aceitem, disse Wada com um sorriso. Hinata e Hanabi expressaram sua gratidão e aceitaram os presentes. Depois de terminarem, as irmãs foram buscar Imavari na casa dos Hyuga. Caminhando pelas ruas, as duas irmãs atraíam muitos olhares de admiração, especialmente Hinata, que ainda estava maquiada. Sua aparência era muito mais marcante do que seu visual habitual de dona de casa. Depois de levar Imavari para casa, Hanabi ficou e ajudou a preparar um jantar luxuoso, brincando que o chamou de celebração do primeiro dia de Hinata como atriz. Quando Naruto retornou à família junto com Hanabi, sentou-se para aproveitar a refeição. Como foi a filmagem de hoje, mãe? Boruto perguntou ansioso, mal mastigando a comida. Antes que Hinata pudesse responder, Hanabi interrompeu. Nei-san mandou muito bem. O diretor a elogiou muito. Quando este drama for ao ar, vocês vão vê-la na TV. Sério, mãe? Que demais! Boruto exclamou com um sorriso largo. Vou ser filho de uma celebridade. Naruto, sentindo-se um pouco excluído, o interrompeu. Ei, Boruto, você já é filho do 7º Hokage. Ser filho do Hokage não é nada especial. Ser filho de uma celebridade é muito mais legal, retrucou Boruto, claramente nada impressionado. Ele já estava se deleitando com a atenção dos colegas de classe depois de se gabar do novo papel da mãe. Como você pôde dizer isso? O rosto de Naruto ficou sombrio, provocando risadas de Hinata, Imavari e Hanabi. A noite passou com conversas animadas, com Hanabi exibindo o novo telefone e explicando seus recursos, para a inveja de Boruto e a curiosidade de Naruto. Mais tarde naquela noite, Hinata quis conversar com Naruto sobre a cena do beijo no roteiro. No entanto, ao retornar ao quarto, viu-o dormindo profundamente. Decidindo não perturbá-lo, ela silenciosamente deixou o roteiro de lado.
Capítulo 373. Shikamaru, eu posso estar grávida. Ao ouvir isso, Shikamaru ficou tão chocado que deixou cair a xícara de chá, derramando chá por toda a mesa. No entanto, ignorou a bagunça e perguntou apressadamente: quando isso aconteceu? Temari, você tem certeza de que está grávida? Bem, já faz um tempo que não tenho isso e tenho me sentido enjoada ultimamente. É bem provável que seja esse o caso, mas vou confirmar no hospital amanhã, explicou Temari. No entanto, seus pensamentos imediatamente se voltaram para outra coisa, aquelas marcas persistentes em seu corpo, especialmente os padrões intrincados e exóticos nas partes íntimas. Se ela fosse fazer um check-up, não podia se dar ao luxo de deixar que vissem abaixo da sua barriga. Grávida, não acredito. Embora Shikamaru tenha se alegrado com a notícia, a situação atual na vila rapidamente o acalmou. Com duas organizações perigosas, a Kara, ligada ao Otsutsuki, e o grupo ligado a óbito com o Kamui Sharingan, ameaçando, a vila estava em alerta. Estou atolada todos os dias. Às vezes nem consigo chegar em casa. E precisamos ver o que o Shikadai acha de ter um irmão. Ele pode não gostar. Depois de refletir por um tempo, Shikamaru perguntou cautelosamente: Temari, você realmente quer essa criança? Temari congelou por um momento e então perguntou bruscamente: o que você quer dizer com isso, Shikamaru? Acho que deveríamos considerar a opinião de Shikadai, respondeu Shikamaru cuidadosamente. Por quê? Este é meu filho. Temari retrucou, embora a culpa começasse a invadir seu coração. Ela quase disse nosso filho, mas se conteve, sabendo no fundo que a criança poderia não ser de Shikamaru. Seu tom suavizou enquanto emoções conflitantes a agitavam. No fim das contas, Temari não quis continuar a conversa. Virando as costas para Shikamaru, afirmou com firmeza: vou ao hospital amanhã para um check-up. Vou ter este bebê. Com isso, ela saiu pisando duro, seus passos ecoando sua raiva. Temari, eu não quis dizer que discordo. Shikamaru suspirou. Ele estava apenas sendo prático. Dado o estado precário da vila, um segundo filho poderia ser visto como um fardo em tempos de conflito. No entanto, ele não conseguia expressar tais pensamentos, sabendo que só levariam a uma briga. Depois de um tempo, Shikamaru deixou o assunto de lado, decidindo ir ao escritório do Okage para ajudar Naruto, que provavelmente ainda estava trabalhando até tarde. Corta. Excelente trabalho. A voz alegre do diretor Wada interrompeu o set. Sua expressão irradiava satisfação. O que inicialmente começara como uma tarefa rotineira estava se transformando em algo potencialmente notável. A mistura de contenção e lealdade de Nata à família lhe dava os ingredientes para se tornar uma estrela. A próxima cena é crucial, anunciou Wada. Vamos terminar com tudo, e eu pessoalmente recompensarei a todos depois. Enquanto a equipe começava a se preparar para a próxima cena, Hinata se aproximou de Wada com seu roteiro. Diretor, eu... Antes que ela pudesse terminar, Wada interrompeu com um elogio efusivo. Hinata-san, você tem feito um trabalho incrível nos últimos dias. Convidá-la para o elenco foi a melhor decisão que tomei. Sua atuação economizou tempo e dinheiro para a produção. Corando, Hinata hesitou, mas continuou. Obrigada, diretora-san, mas sobre a próxima cena. Siga seus instintos, Hinata-san. Wada interrompeu novamente. Você já superou minhas expectativas em relação à compreensão do papel. Confie em si mesma, e eu sei que você vai conseguir. Sim, eu entendo. Hinata respondeu docilmente, mas não conseguiu mencionar a cena do beijo. Quando percebeu, Wada já havia ido embora. Percebendo a expressão preocupada da irmã, Anabi se aproximou. Nei-san, o que houve? Anabi, começou Hinata com a voz carregada de frustração. Não tive a chance de falar com o diretor sobre a próxima cena, e agora é tarde demais. Anabi suspirou, balançando a cabeça. Nei-san, você é muito desmiolada. E o Naruto? Ele sabe disso? Hinata hesitou. Ainda não contei a ele. Ele anda tão ocupado ultimamente, costuma comer e depois adormecer logo em seguida. Anabi pensou por um momento e estalou os dedos. Consegui. Que tal eu ficar no seu lugar? Posso usar o jutsu de transformação para ficar parecida com você, e ninguém vai notar a diferença. Anabi, você está falando sério? Isso significa que você faria a cena do beijo. Você nunca. Anabi colocou a mão no ombro de Hinata para confortá-la. Está tudo bem, Nei-san. Eu sempre quis experimentar como é atuar. Se você estiver de acordo, vamos fazer isso. Tudo bem. Vou deixar isso com você, Anabi disse Hinata relutantemente. Quando a cena começou, Anabi, disfarçada de Hinata, se viu cara a cara com Yoichi. Quando seus lábios se encontraram, seu corpo ficou tenso, tomado pela sensação desconhecida. A mão de Yoichi envolveu sua cintura, puxando o ar para mais perto. Corta! Para um momento, gritou Wada. Yoichi deu um passo para trás com uma expressão calma. Ele percebeu imediatamente que não era Hinata. O nervosismo e a falta de compostura de Anabi a denunciavam. No entanto, ele optou por entrar na brincadeira. Hinata-san, sua performance regrediu drasticamente em comparação com as cenas anteriores. Este não é o nível que eu esperava de você, Wada criticou com um tom de decepção. A confiança de Anabi ruiu diante daquelas palavras. Ela havia prometido ajudar a irmã, mas sua inexperiência tornava seus esforços inúteis. Sugiro que você faça uma pausa. Vamos tentar de novo amanhã, disse Wada com um tom mais suave. Anabi se desculpou e rapidamente foi até Hinata. Curvando-se em tom de desculpas, ela admitiu. Nei-san, me desculpe. Não consegui. Tentei tantas vezes, mas a diretora não está satisfeita. Você vai ter que assumir. Anabi, isso significa que eu vou. Hinata gaguejou com as bochechas coradas de vergonha. Sim, Nei-san. Eu errei, mas você é a única que pode salvar isso agora. Se o Naruto perguntar, podemos dizer a ele que usei o jutsu de transformação para esta cena. Hinata hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem, eu faço. De volta ao set, Hinata tomou seu lugar, com o coração disparado. Quando a cena recomeçou, Yoichi se aproximou, suas mãos segurando delicadamente os braços dela.
Seus lábios se encontraram e por um breve momento a determinação de Hinata vacilou. Perfeito! Era exatamente o que precisávamos! Exclamou Vada com a animação tomando conta da sala. Embora Hinata se sentisse profundamente em conflito, lembrou-se de que era apenas atuação. Mesmo assim, a intensidade de Yoichi a deixou abalada, suas emoções um turbilhão de culpa e determinação. Capítulo 374. Ótimo, ótimo. Trabalho fantástico, Hinata-san. Você estava totalmente imersa dessa vez, muito melhor do que nas tomadas anteriores. O diretor Vada elogiou Hinata sem hesitar, fazendo-a ficar vermelha. Ela aceitou os elogios timidamente, murmurando ocasionalmente: não é nada. É tudo graças à sua orientação, diretora-san. Após terminar suas palavras de incentivo, o diretor Vada retornou à câmera para rever a filmagem. Assim que ele saiu, Hinata se virou para Yoichi com uma expressão um pouco séria. Yoichi-san, mais cedo. A cena só pedia um beijo, então por quê? Por que você usou a língua? Isso é demais. Tá? Mas Hinata-san, você já não aprovou antes? E já fizemos isso algumas vezes, e você disse que estava tudo bem. Por que a mudança repentina? Yoichi respondeu com um olhar fingido de confusão, sua expressão imitando perfeitamente a descrença. Embora Hinata tivesse trocado com Hanabi nas tomadas anteriores, Yoichi estava confiante de que Hinata não confrontaria Hanabi sobre um assunto tão privado. Ah é? Fui eu antes? O rosto de Hinata ficou vermelho ao se lembrar rapidamente de Hanabi intervindo para filmar a cena do beijo. Talvez os comentários de Yoichi se referissem a Hanabi. Pensando em como Hanabi gostava de atuar, Hinata se viu acreditando nas palavras de Yoichi. Se fosse verdade, talvez ela não pudesse culpá-lo. Peço desculpas, Yoichi-san. Eu esqueci, mas você poderia, por favor, evitar fazer isso em cenas futuras? Usar a língua é muito inapropriado, disse Hinata sem jeito. Ela se sentia profundamente desconfortável agindo tão intimamente com outro homem, especialmente como esposa de Naruto. Não tenho problema com isso, respondeu Yoichi casualmente. Mas talvez você queira falar com o diretor. Se continuarmos refilmando, isso só vai atrasar as coisas, e o diretor pode decidir me substituir completamente. Isso seria problemático para todos. Hinata congelou com as palavras dele, a ansiedade crescendo em seu peito. Ela não queria atrapalhar toda a produção por causa do seu desconforto. Se Yoichi desistisse do projeto, seria sem dúvida culpa dela. Eu vou pensar sobre isso, Hinata respondeu suavemente, seus dedos pálidos se apertando nervosamente. Logo depois, o diretor Vada se aproximou deles. Hinata-san e Yoichi-san, a última tomada foi ótima, mas será que poderíamos filmar mais algumas? Acho que a Hinata-san pode encontrar um avanço em sua atuação que eleve todo o drama. Ah é? Mas, por favor, Hinata-san. Estamos chegando ao fim da produção, disse Vada, sério. O rosto de Hinata corou novamente enquanto ela concordava hesitantemente. Em sua mente, ela se apegou à sugestão anterior de Hanabi. Ela sempre poderia alegar que Hanabi usou o jutsu de transformação para a cena. Assim que as câmeras foram reposicionadas, Yoichi se viu saboreando os lábios de Hinata mais uma vez. Havia um leve toque cítrico e doce, provavelmente dos doces que ela havia comido antes da sessão de fotos. Seus lábios eram macios, delicados e timidamente recuados, como se estivessem brincando de esconde-esconde. No momento em que Hinata sentiu que estava ficando sem fôlego, a diretora finalmente gritou: corta! Ela instintivamente empurrou Yoichi para longe, seu rosto vermelho enquanto ela ofegava por ar. Yoichi-san, acabou! Hinata exclamou, enxugando o canto dos lábios, nervosa demais para encará-lo. Desculpe-me, Hinata-san. Eu me concentrei demais na cena. Por um momento pareceu tão real. Você não sentiu mesmo? Disse Yoichi, fingindo constrangimento. Talvez, só um pouquinho, admitiu Hinata com a voz quase sussurrando. Ela estava tão concentrada em completar a cena que só agora percebera o quão real ela parecia. Perfeito! Vocês dois foram fantásticos! Exclamou Vada ao se aproximar. Este drama vai ser um sucesso! Após o término das filmagens, Vada se ofereceu para levar o elenco para um jantar comemorativo. Hinata recusou educadamente. Obrigada, diretora-san, mas preciso ir para casa cuidar da minha família. Vada assentiu. Isso é compreensível. Cuidaremos das avaliações e dos pagamentos mais tarde. Nossa equipe entrará em contato com você. Hinata curvou-se levemente. Obrigada por tudo, diretora-san. Ao sair, Yoichi também se despediu. Sua confiança no sucesso do drama era inabalável. Certamente tornaria Hinata um nome conhecido no mundo ninja. Com a fama recém-adquirida, ele previu que ela se sentiria atraída de volta à carreira de atriz, eventualmente cruzando limites que ela ainda nem havia considerado. No hospital de Konoha. Sakura? O que você está fazendo aqui? Perguntou Temari, surpresa ao ver a amiga saindo do hospital com um laudo médico em mãos. Eu poderia te perguntar a mesma coisa, respondeu Sakura com um sorriso. Você está se sentindo mal? De jeito nenhum, disse Temari, hesitando antes de finalmente admitir. Estou grávida. Só vim confirmar. Grávida? Sério? Sakura exclamou, seus olhos brilhando ao ler o relatório. Que notícia maravilhosa. Shikamaru deve estar emocionado. Temari corou levemente. Ele está. Mas ele está com muita coisa na cabeça com tudo o que está acontecendo. Bem, cuide-se bem, principalmente no primeiro trimestre. Evite, sabe, esse tipo de coisa, aconselhou Sakura com um olhar cúmplice. O rubor de Temari aumentou quando ela se aproximou. Sakura, isso realmente afeta o bebê? Ela sussurrou. Claro, não é bom para o bebê durante os 3 primeiros meses. Shikamaru deveria saber disso. Ele fez muitas perguntas sobre gravidez da última vez, respondeu Sakura com convicção. Temari se lembrou das sessões intensas que havia suportado e não conseguiu evitar sentir-se preocupada e algo mais. No entanto, ela rapidamente se assegurou de que sua parceira era habilidosa o suficiente para garantir seu bem-estar. Obrigada, Sakura. Vou tomar cuidado, disse Temari com um aceno de cabeça. Sem problemas, disse Sakura, calorosamente.
Sabe, você e Hinata têm muita sorte. Vocês estão esperando um filho, e Hinata está se tornando uma estrela. Quem me dera ter a mesma sorte que vocês. A voz de Sakura carregava um toque de inveja. A vila inteira estava alvoroçada com as notícias do próximo drama de Hinata, graças às frequentes promoções de Wada na televisão. Quanto a Sakura, sua própria família se sentia incompleta. Apesar de desejar ter mais filhos para reconstruir o clã Uchiha, as visitas fugazes e a ausência de Sasuke a faziam sentir-se isolada. Ela chegou a esconder de Sarada o recente retorno de Sasuke, sabendo que isso só causaria mais sofrimento. Capítulo 375. Jindon. Já vou. Boruto correu até a porta e a abriu, encontrando dois homens desconhecidos parados ali, um deles segurando uma caixa. Ele perguntou: quem você está procurando? O homem se apresentou. Esta é a casa de Hinata Uzumaki? Somos da equipe de produção de Amor Isolado. Estamos aqui para entregar cartas de fãs e acertar o restante do pagamento para Hinata-san. Ah, claro. Entrem, minha mãe está em casa, disse Boruto, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. Uma vez lá dentro, Hinata surgiu de outra sala, cumprimentando-os educadamente. Hinata-san, olá. Sou Miura Morishita. Estou aqui para entregar algumas cartas de fãs e finalizar seu pagamento, explicou o homem. Por favor, sente-se, Morishita-san. Vou te servir um chá, disse Hinata enquanto se dirigia para a cozinha. Não precisa se incomodar, Hinata-san. Não vamos ficar muito tempo, respondeu Morishita, mas Hinata insistiu, trazendo 2 xícaras de chá. Boruto e Imavari, curiosos sobre os visitantes, juntaram-se a eles na sala de estar. Depois de servir o chá, Morishita foi direto ao ponto. Hinata-san, como coadjuvante, seu pagamento total é de 6 milhões de ryu. Você já recebeu 1,2 milhão adiantado, então ainda faltam 4,8 milhões. Além disso, devido à ótima recepção do programa, você ganhou um bônus de 1 milhão de ryu, elevando o total para 5,8 milhões. Ele entregou um cheque de 5,8 milhões de ryu junto com um documento. Por favor, assine aqui se tudo estiver certo. Hinata revisou o documento, ainda surpresa com o valor, e assinou seu nome. Obrigado, Hinata-san. Isso conclui nossos negócios. Se não houver mais nada, vamos nos retirar, disse Morishita enquanto se levantava para sair. Você não vai ficar mais um pouco, Morishita-san? Hinata ofereceu educadamente. Obrigada, mas tenho outras entregas para fazer. Aliás, aqui está o primeiro lote de cartas de fãs. Algumas podem conter palavras rudes, ignore-as. Com isso, Morishita e seu colega foram embora. Depois que eles se foram, Boruto exclamou animadamente: Mãe, você ganhou tanto com o drama, 7 milhões de ryu. É muito mais do que o papai ganha como Hokage. Os salários dos Hokage são fixos em 30 mil a 40 mil ryu por mês, o que é razoável, mas comparado a jonins ou atores bem pagos, não é muito. O trabalho dos Hokage não é sobre dinheiro, mas sim sobre proteger a vila, explicou Hinata gentilmente, apenas para Boruto interromper. Ele abriu a caixa de correio dos fãs, maravilhado com a quantidade de cartas. Mãe, posso te ajudar a abrir isso? Hinata hesitou antes de desistir. Tudo bem, você pode abri-los. Boruto e Imavari ansiosamente começaram a rasgar as cartas, lendo o conteúdo em voz alta. Hinata-san, sua interpretação da esposa foi tão autêntica e sincera. Espero ver mais de suas atuações. Olha, mãe, esta aqui está te elogiando. Boruto disse animadamente, passando a carta para Hinata, que sorriu ao lê-la. Imavari interrompeu. Mãe, esse também está cheio de elogios. Mais um aqui, mãe. Boruto acrescentou radiante. Mais tarde naquela noite, quando Naruto voltou para casa, foi recebido por uma farta variedade de pratos na mesa de jantar. Nossa, Hinata, qual é a ocasião? Boruto se adiantou para responder. Estamos comemorando a mamãe se tornando uma superestrela. Ela recebeu uma caixa de cartas de fãs hoje e ganhou 7 milhões de ryu. 7 milhões? Isso é incrível, Hinata, disse Naruto, surpreso. O drama já está no ar, né? Boruto, liga a TV, vamos assistir. Boruto dispensou-o com um gesto. Já foi ao ar, pai. Você vai ter que assistir a reprise ou ao horário das 15 horas. Naruto suspirou. 15 horas? Não posso assistir durante o trabalho. Vou ter que esperar meu dia de folga. Mas eu quero muito assistir. Hinata, espero que você continue brilhando. A família Uzumaki desfrutou de um jantar animado naquela noite, repleto de risadas. Boruto e Imavari, bem cuidados pelo avô Yashi durante as filmagens, não se sentiram negligenciados e estavam ansiosos para que Hinata continuasse atuando. Mais de um mês depois, o tempo transcorreu pacificamente no mundo ninja, apesar dos esforços contínuos para rastrear Kara e algumas criaturas desaparecidas. As 5 grandes aldeias ninjas posicionaram equipes de patrulha ao longo de suas fronteiras para garantir respostas rápidas a quaisquer ameaças. Enquanto isso, a introdução dos smartphones, dispositivos compactos com funcionalidade semelhante à de um computador, capazes de fazer chamadas e executar vários aplicativos, conquistou o mundo ninja. O primeiro lote de 300 mil unidades esgotou em 5 dias, e os lotes subsequentes foram vendidos ainda mais rápido. O telefone Tangerina havia se consolidado. Yoichi aproveitou a oportunidade para instalar ferramentas de vigilância em todo o mundo ninja, contando com seu assistente para análise de dados. As manhãs de Yoichi agora começavam com ele navegando tranquilamente pelo celular, atualizando-se sobre as últimas notícias do mundo ninja. Numa dessas manhãs, por volta das 5 da manhã, o som de água corrente o acordou. Estendendo a mão para o outro lado da cama, encontrou-a vazia e Ino já havia ido ao banheiro. Com o marido Sai frequentemente ausente, Ino começou a visitar Yoichi tarde da noite, incapaz de resistir ao conforto que ele lhe proporcionava. No entanto, ela sempre voltava para casa antes do amanhecer para estar presente para Inojin. Quando Ino saiu do banheiro, enrolada numa toalha branca que combinava com sua pele clara, Yoichi deu um sorriso irônico. Já vai embora, Ino-san? Deixe-me te dar uma despedida decente.
Da próxima vez Yoichi-kun. Inojin vai acordar logo, respondeu Ino, com as bochechas coradas ao sentir o olhar dele. Yoichi se inclinou e lhe deu um beijo na bochecha. Ino-san, você é incrível. Corando, Ino se vestiu apressadamente e saiu, mas não sem um pequeno sorriso no rosto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 376. Mãe, você voltou? Uma voz assustou Ino atrás dela. Ela se virou e viu seu filho, Inojin, bocejando, parado no corredor atrás dela. Onde você estava? A fechadura da porta do banheiro parecia quebrada. Pensei que você estivesse lá, mas bati por horas e não obtive resposta. Ao ouvir suas palavras, Ino suspirou aliviada. Ele não a notara saindo escondida na noite anterior, mas só percebera que ela havia sumido esta manhã. Com as mãos na cintura, Ino respondeu, saí para comprar café da manhã. De repente não tive vontade de cozinhar hoje, então vamos comer fora. Vá se refrescar e venha comer. Felizmente, ela decidiu não preparar o café da manhã mais cedo e comprou comida. Enquanto pensava nisso, Ino inconscientemente esfregou os lábios. Era tudo culpa de Yoichi. Depois do banho, ele a manteve ocupada por mais de meia hora sem tempo para cozinhar. Durante o café da manhã, Ino parecia distraída. Seus pensamentos vagavam, pensando em terminar seu relacionamento atual, não com Yoichi, mas com Sai. A presença de Yoichi se tornava cada vez mais significativa em sua vida. Cada momento que passava com ele parecia passar num piscar de olhos, deixando-a com vontade de mais. Divórcio. Então case-se com Yoichi. A ideia circulava em sua mente diariamente. Ela queria acordar e encontrar Yoichi ao seu lado, não um travesseiro vazio. Era por isso que ela não conseguia resistir a sair escondida tarde da noite para encontrar Yoichi. No passado, era sempre ele quem vinha até ela. No entanto, como mãe, ela precisava levar em conta os sentimentos de Inojin. Esse era o principal obstáculo que a impedia de dar o salto. Inojin. Ino falou de repente, fazendo com que seu filho, que estava tomando café da manhã, parasse e olhasse para cima. O que foi, mãe? Perguntou ele. Você tem dinheiro suficiente? Quer que eu te dê mais? Estou bem. Não tenho nada para gastar. Ainda tenho a maior parte do dinheiro que você me deu da última vez, respondeu Inojin, balançando a cabeça. Ino assentiu. Certo, estude bastante na academia ninja. Se precisar de alguma coisa, me avise. Claro, nada por enquanto, respondeu Inojin, mas hesitou antes de perguntar. Mãe, devo começar a praticar o Shintenshi no Jutsu logo? Ino fez uma pausa. Embora ainda tivesse grandes esperanças em relação ao filho, perguntou. Você quer treinar? Se quiser, posso te orientar. Agora não. Talvez mais tarde, com Shikadai e Shosho. Por enquanto, mãe. Faça como quiser. Já conversei sobre isso com seu pai antes, e ele cuidará do seu treinamento de agora em diante, disse Ino com uma expressão vazia, embora o pensamento a entristecesse. Parecia que a tradição da formação Ino Shikasho poderia se romper com sua família. Felizmente, os outros clãs tinham herdeiros dispostos a mantê-la. Sentindo a atmosfera tensa, Inojin saiu rapidamente após terminar o café da manhã. Enquanto isso, Yoichi estava lidando com outros assuntos. Finalmente resolvi. Estava escondido tão profundamente. Yoichi olhou para as 4 carcaças secas do Rei do Mar antes de emergir rapidamente. Seu clone Kamui já o aguardava na superfície. Assim que Yoichi emergiu, o clone o puxou para a dimensão Kamui e se juntou a ele. A árvore divina artificial que Vitor havia criado estava agora armazenada na dimensão Kamui. Sem vida ao redor, a árvore havia parado de crescer. Embora produzisse um fruto de chakra, era fraco e insignificante. Mesmo consumi-lo forneceria apenas um ligeiro aumento de poder. Yoichi planejava alimentar a árvore divina com clones de poderosas amostras genéticas. Só então ela poderia produzir um fruto de chakra que concederia poder divino. Após retornar à dimensão Kamui, Yoichi transferiu a energia vital dos reis dos mares para a árvore divina. Com o influxo de energia, a árvore cresceu rapidamente, logo atingindo mais de 100 metros de altura. Embora ainda longe de ser uma verdadeira árvore divina, estava muito mais forte do que antes. Ótimo! Agora, só precisamos esperar os sacrifícios amadurecerem. Aí poderei colher o fruto do chakra. Satisfeito, Yoichi saiu da dimensão Kamui. Retornou ao 3º andar da farmácia e notou que uma carta havia sido entregue. Recuperou-a e abriu-a no andar de cima. Um convite para a 2ª temporada do programa. Já faz mais de um mês. Yoichi sorriu. O programa que ele estrelara com Hinata havia se tornado um grande sucesso no mundo ninja. Esse sucesso se devia em grande parte à influência fabricada pela internet que seu clone de Tenseigan havia orquestrado. Com a crescente influência da internet, Yoichi conseguia manipular a opinião pública com facilidade, transformando Hinata em uma superestrela. A ilusão era tão convincente que nem mesmo o diretor, o elenco e os moradores de Konoha sabiam da verdade. Agora, essa ilusão estava pressionando Hinata a filmar uma sequência. Desta vez, a nova temporada prometia desdobramentos mais dramáticos, incluindo cenas íntimas. Jindon. A campainha da residência Uzumaki tocou. Boruto atendeu e foi recebido por 2 estranhos. Sou Ishizu Wada, o diretor de Amor Isolado. Estou aqui para visitar a senhora Hinata, disse o homem, entregando seu cartão de visita a Boruto. Você deve ser filho dela, filho do 7º Hokage. Ela está em casa? Mãe? Ela está aqui. Entrem, respondeu Boruto, deixando os 2 visitantes entrarem antes de chamar Hinata. Hinata apareceu e ficou surpresa ao ver o diretor. Diretor Wada. Que surpresa. Vou preparar o chá imediatamente. Não precisa ser tão formal, senhora Hinata.
Vim compartilhar uma boa notícia. A propósito, o Hokage já está em casa? Antes que Hinata pudesse responder, Boruto interrompeu, irritado. Aquele velho provavelmente está ocupado com outra coisa. Haha, o Hokage tem a responsabilidade de proteger o país do fogo. É uma pena que ele não esteja disponível. Se ele estrelasse uma série, tenho certeza de que muitos adorariam vê-lo nas telas. Vada riu antes de se dirigir a Hinata. Lady Hinata, seu papel na última temporada ganhou um prêmio. Aqui está a notícia e as informações de contato para solicitações de entrevista. Se tiver interesse, fique à vontade para entrar em contato. Boruto ficou de queixo caído. Mãe, você é incrível. Todo mundo quer te entrevistar agora? Haha, não subestime sua mãe. O programa atingiu uma taxa de audiência de 49%. Quase metade do mundo ninja assistiu. É um sucesso sem precedentes. Ao ouvir isso, Boruto e Hinata ficaram perplexos. A magnitude da conquista finalmente se tornou evidente para eles. Mãe, você é incrível. Muito mais legal que o papai. Boruto exclamou, animado. Não, é tudo graças ao diretor e à equipe, respondeu Hinata, corando. Não seja modesta, Lady Hinata. Sua contribuição foi crucial. Sou grata por ter aceitado minha oferta. Agora sobre o segundo assunto, a sequência. Estamos convidando você para estrelar Amor Isolado 2. Vada apresentou um contrato. 50 mil ryu por episódio, totalizando 15 milhões de ryu. Os benefícios também melhoraram em comparação com a última vez. 15 milhões de ryu. Boruto exclamou novamente impressionado. Boruto, comporte-se. Não seja rude na frente do nosso convidado, Hinata repreendeu antes de se virar para Vada. Desculpe, mas preciso discutir isso com meu marido primeiro. Claro, eu entendo. Hoje eu esperava visitar o Hokage também, mas parece que não o encontrei. A propósito, aqui está uma caixa de cartas de fãs para você. Mas serão entregues em breve. Tantos. Obrigado pelo trabalho, diretor Vada. Não é problema nenhum. Além disso, o Yoichi já concordou em participar da sequência. Ele acha a atuação bastante agradável. Se você aceitar, tenho certeza de que a nova temporada será ainda melhor. Depois que o diretor foi embora, Boruto não conseguiu conter a empolgação. Mãe, por que você não aceitou? É muito dinheiro. Além disso, seus fãs estão esperando por você. Boruto, eu te disse. Preciso discutir isso com o Naruto. Além disso, se eu continuar filmando, não vou poder cuidar de você e da Imabari. Mas mamãe, Hinata permaneceu firme. Vou falar com Naruto sobre isso. Ele é o chefe da família. Naquela noite, quando Naruto voltou para casa e soube da oferta, apoiou a decisão de Hinata. Com Boruto e Imabari também a incentivando, Hinata finalmente concordou em estrelar a sequência. Capítulo 377. Bom dia, senhora Hinata. No set de filmagem, Yoichi cumprimentou Hinata com um sorriso. De repente percebeu que a dona de casa parecia ainda mais charmosa hoje. Talvez fosse a maquiagem, que realçava seu charme maduro com um toque de tentação proibida. Bom dia, Yoichi-san, respondeu Hinata com o rosto levemente vermelho. Assim que o viu, lembranças da última vez ressurgiram em sua mente. Ela olhou ao redor com cautela e, vendo que ninguém estava prestando atenção, baixou a voz. Yoichi-san, sinto muito, mas se houver cenas como a da última vez no roteiro novamente, elas são totalmente proibidas. Sou casada e mesmo que seja apenas atuação, não posso trair meu marido. A expressão de Yoichi ficou estranha quando ele respondeu. Lady Hinata, você não leu o roteiro? Tenho andado um pouco ocupada e ainda não tive a oportunidade. Estava planejando dar uma olhada em breve e admitiu ela, sentindo-se um pouco envergonhada por sua negligência. Por quê? Tem alguma coisa no roteiro? Ela perguntou nervosamente. Yoichi suspirou, fingindo ajudar, mas pressionando-a sutilmente. A segunda temporada é uma continuação direta da primeira, com muitas cenas íntimas. Aliás, a primeira cena de hoje envolve um beijo no chuveiro. Se você se sentir desconfortável, avise o diretor Vada com antecedência. Quando tudo estiver pronto, será tarde demais para desistir. Hinata congelou com as palavras dele e rapidamente pegou o roteiro para folheá-lo. Ao ver as cenas, ela entrou em pânico. O que eu devo fazer? Yoichi-san, eu não posso atuar em cenas como essas de novo. Este é só o primeiro. Há muitos outros por vir. Lady Hinata, você está planejando usar um dublê de corpo para todos eles? Isso pode não funcionar bem. Se for o caso, você pode ter que se retirar completamente, comentou Yoichi, com um tom fingindo ser prestativo. Mas se você desistir agora, pode arruinar toda a produção. No fim das contas, a decisão é sua, Lady Hinata. Eu não posso fazer isso por você. Dividida entre a lealdade à família e a responsabilidade que sentia pela produção, os olhos claros de Hinata se encheram de confusão. Tudo bem, vamos começar. Assim como antes, todos os não envolvidos devem sair, anunciou o diretor Vada. Sob a influência de Yoichi, todos no set foram sutilmente manipulados por seu poder espiritual. Apenas aqueles necessários para a cena, Vada, o cinegrafista, Hinata e Yoichi, permaneceram. Certo, preparem-se, Hinata-san e Yoichi-san. Sim, diretor Vada, respondeu Hinata com o rosto corado. Após uma longa pausa, ela finalmente assentiu, sentindo-se presa. Depois de decorar suas falas, a cena mudou para um banheiro. Hinata vestiu um hobby fino e transparente. Respirando fundo para acalmar os nervos, pegou o chuveiro e ligou-o, encharcando-se completamente. À medida que a água a encharcava, as curvas delicadas de sua figura se tornavam visíveis sob o tecido translúcido. Suas roupas íntimas pretas apareciam levemente, e sua silhueta esbelta se revelava por completo, de uma forma que antes estava escondida por suas roupas modestas de sempre. Preparando-se, Hinata se aproximou de Yoichi, suas mãos agarrando o manto sobre o peito enquanto seus pés pálidos deslizavam pelos ladrilhos como uma obra de arte. Tudo bem, ação. Moça, não posso viver sem você, Yoichi recitou suas falas suavemente.
Mas, isso está errado, gaguejou Hinata com a voz trêmula. Sem hesitar, Yoichi deu um passo à frente e a abraçou, selando seus lábios com os seus. Mais tarde, no escritório do Hokage de Konoha, Sai estava entregando um relatório a Naruto. As pistas deixadas pela organização Kara foram praticamente apagadas. No entanto, com base em informações, Kara parece estar incumbindo seus membros do círculo externo de reunir toda a tecnologia do mundo ninja. Colocamos vigilância em todos os inventores conhecidos, aguardando que Kara faça contato com eles, explicou Sai. Naruto franziu a testa. Até Konoha foi infiltrada. Minha maior preocupação ainda é o 10 Caudas. Quem sabe quando Jigen planeja revivê-lo e ascender para se tornar um Otsutsuki. Sai hesitou antes de continuar. Existe um método Naruto. O pergaminho proibido contém a técnica Edo Tensei, que foi usada durante a Quarta Guerra Ninja. Edo Tensei? Naruto se inclinou para frente com uma expressão séria. Entendo seu ponto. Mas Sai, o Edo Tensei exige os restos mortais do falecido. Obito morreu na dimensão de Kaguya e não sobrou nada dele. Naquela noite, Sai voltou para casa e encontrou Ino cuidando de sua floricultura. Ele se aproximou dela e a cumprimentou calorosamente. Ino, nenhuma missão hoje? A barreira foi totalmente instalada. Agora posso monitorar qualquer intrusão de casa, respondeu Ino, com a voz neutra, mas com um tom de determinação. Preciso falar com você. Vamos entrar, disse ela após uma breve pausa. Uma vez sentados na sala de jantar, Ino quebrou o silêncio. Sai, vamos nos divorciar. Sai ficou atordoado, mas não respondeu imediatamente. Capítulo 378. Divórcio? Sai congelou com a expressão vazia enquanto processava as palavras de Ino. Ao ver a expressão séria no rosto dela, percebeu que não tinha ouvido errado. Depois de um momento de silêncio, ele perguntou: por quê? Sai não conseguia entender. Eles não haviam discutido recentemente, e ele não havia feito nada que justificasse uma medida tão drástica. Se a questão era discordância sobre o treinamento de Nojin, ele achava que era uma reação exagerada da parte dela. Pare com essa bobagem. Tenho estado ocupado com missões e não tenho ido muito para casa. Se for sobre o treinamento de Nojin, deixo você cuidar disso. Tenho outras tarefas para cuidar, disse Sai, tentando ignorar. Então vá se concentrar em suas missões. Ino o interrompeu bruscamente. Ela olhou para Sai, lembranças do passado dele cintilando em sua mente. Mas essas lembranças pareciam insignificantes comparadas às suas experiências recentes com Yoichi. Resoluta, ela declarou. Sai, eu não sinto mais nada por você. Vamos nos divorciar. Por quê? Ino, Sai tentou perguntar novamente, com o pânico transparecendo em sua voz. Pela primeira vez, ele realmente sentiu medo. No passado, mesmo quando Ino perdia a paciência, Sai nunca pensou que ela o deixaria. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ela estava falando sério. Eu não sinto mais nada por você, Sai, disse Ino suavemente, abaixando a cabeça. Ela continuou. Viver assim é apenas comprometer o bem da nossa família. Não quero mais isso. Então, Sai, vamos acabar com isso. A sala ficou em silêncio. Sai, que já havia enfrentado inúmeras missões perigosas como ninja, ficou sem palavras diante daquela situação. Depois de um tempo, ele reprimiu a tristeza avassaladora em seu coração e respondeu: se é isso que você quer, então eu concordo. Ino soltou um suspiro que não percebera estar segurando. Sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de si. Casar-se com Sai fora uma jornada de uma década e embora não fosse isenta de sentimentos, agora ela percebia que seu coração pertencia a outra pessoa, Yoichi. Não quero contar a Inojin ainda, acrescentou Ino. Vamos esconder isso dele até que ele se forme na academia e se torne um ninja de verdade. Até lá, você pode ficar no segundo andar. Vou preparar um quarto para você. Sai assentiu com a voz baixa. Entendo. Não vou contar para o Inojin. Ele não vai saber disso até se formar. Ele não ficou em casa naquela noite. Em vez disso, Sai saiu em busca de um lugar onde pudesse acalmar seus pensamentos e processar tudo. Naquela noite, enquanto Inojin dormia profundamente, nem Sai nem Ino retornaram para casa. Sai buscou consolo em um bar, afogando suas emoções no álcool, enquanto Ino se viu com Yoichi, buscando conforto em seu abraço. Enquanto estavam deitados juntos, Yoichi passou os dedos pelos cabelos dourados de Ino e perguntou: Ino, há algo te incomodando hoje? Não, Yoichi-kun. É só que complicado. Não sei como explicar. Eu finalizei meu divórcio, confessou Ino, hesitando um pouco enquanto falava. Yoichi fingiu surpresa, embora já tivesse previsto isso. Sua expressão se suavizou e ele disse: sério? Então isso significa que podemos nos casar agora, Ino? Ino corou com o entusiasmo repentino dele. Ela viu a ansiedade nos olhos dele, o que a tranquilizou. Amanhã, vamos nos casar, disse Yoichi puxando-a para mais perto. Então, como se tivesse percebido algo, acrescentou: não, é muito cedo. Pode prejudicar sua reputação se nos precipitarmos. Que tal daqui a um mês? Ao ver a aparente excitação de Yoichi, Ino sorriu. Sua impaciência parecia uma promessa de segurança. Sinto muito, Yoichi-kun, respondeu ela, desculpando-se. Vamos esperar mais um pouco. Preciso pensar nos sentimentos de Inojin. Quando ele se formar e se tornar um ninja, poderá aceitar nosso relacionamento. 4 ou 5 anos. É muito tempo, Ino protestou Yoichi, fingindo relutância. Vou tratá-lo bem, prometo. Acho que não consigo esperar tanto tempo, mal consigo esperar um mês. Eu sei, mas por favor, Yoichi-kun, me dê um tempo, implorou Ino, com as mãos entrelaçadas enquanto se curvava levemente. A culpa pesava em seu coração. Yoichi suspirou dramaticamente. Acho que posso esperar, mas pensar em não poder segurar sua mão abertamente me faz sentir tão arrependido. Suas palavras tocaram em algo sensível, aumentando a culpa de Ino. Sinto muito, Yoichi-kun. Vou compensar você, ela prometeu.
Enquanto Yoichi aproveitava o momento, pensava nos próximos passos. Chegaria o momento em que Ino precisaria aceitar outra presença em sua vida, Temari. Embora ela fosse esposa de Shikamaru, o vínculo entre eles dentro do trio Ino-Shikasho era forte demais para ser manipulado facilmente. Por ora, ele precisava garantir que Ino não pudesse viver sem ele. Uma vez que fosse inteiramente dele, ela não teria escolha a não ser aceitar compartilhá-lo, mesmo com Temari. Capítulo 379. Desculpe, irmã. Eu adoraria substituí-la no set, mas tenho uma missão para cumprir hoje. Peço desculpas. Anabi juntou as mãos em sinal de desculpas e saiu de casa após se explicar. Ela também queria ver a irmã no set, mas Konoha andava cada vez mais ocupada ultimamente. Muitos ninjas haviam sido transferidos para missões, e ela não era exceção. Anabi, tudo bem, tome cuidado na sua missão, respondeu Hinata gentilmente, incapaz de pressionar mais a irmã. Hoje era mais um dia de filmagem, e Hinata havia revisado o roteiro com antecedência. As cenas a serem filmadas eram ainda mais ousadas do que antes, o que a deixou inquieta. O beijo da cena anterior já a mantinha acordada à noite, carregada de culpa em relação a Naruto. Se as novas cenas fossem além disso, como ela conseguiria encarar a si mesma? Hinata cerrou os dedos pálidos, em conflito e incerta sobre o que fazer. Mas ela não ousou desistir. O entusiasmo e a dedicação da equipe em fazer deste drama um sucesso pesaram muito sobre ela. Ela não suportava decepcionar tanta gente. Sua natureza bondosa fazia com que a ideia de decepcionar os outros fosse insuportável. Antes que percebesse, Hinata chegou ao local das filmagens. A equipe a recebeu calorosamente quando ela entrou. Lady Hinata, você chegou. Lady Hinata, obrigada pelo seu trabalho duro hoje. Por favor, faça o seu melhor. Obrigada a todos. Vocês também estão se esforçando, ela respondeu educadamente, abaixando a cabeça levemente enquanto entrava. Assim que ela entrou, a maquiadora a levou embora, fazendo pequenos retoques que acentuaram ainda mais seu charme maduro e elegante. A maquiadora não pôde deixar de elogiá-la. Hinata exalava uma aura única, uma mistura de fragilidade suave e força interior que a destacava. Depois que tudo estava preparado, o diretor Wada chamou Hinata, sinalizando que as filmagens estavam prestes a começar. As duas primeiras cenas foram diretas, pensadas em torno da personalidade e das experiências de Hinata. Ela pronunciou suas falas com facilidade, alcançando uma atuação quase perfeita. Depois de encerrar as cenas iniciais, Wada pediu um intervalo e começou a limpar o cenário para a próxima sequência. Enquanto a tripulação se dispersava, Hinata se aproximou de Yoichi hesitante, puxando-o delicadamente pela manga. Quando ele se virou para ela, ela sussurrou. Yoichi-san, sobre a próxima cena. Não podemos ir tão longe quanto da última vez? Última vez? Yoichi perguntou, fingindo ignorância. Quer dizer, por favor, não, sabe, prolongue demais o beijo, gaguejou Hinata, com o rosto corando profundamente. Mesmo sendo casada e com filhos, discutir tais assuntos com outro homem era insuportavelmente constrangedor. Sou casado, Yoichi-san. Isso não é apropriado. Lady Hinata, acho que houve um mal-entendido, respondeu Yoichi com um suspiro e dando de ombros. Isso é atuação, não a vida real. Além disso, eu já tenho alguém de quem gosto. Hinata ficou surpresa. Antes que ela pudesse responder, Yoichi continuou. Se for realmente demais para você, posso falar com o diretor. Mas se ele concorda, é outra história. Se o diretor Wada não aprovar, você pode ter que considerar se retirar do programa. O que? Hinata congelou, observando Yoichi se afastar para falar com Wada. Após uma breve conversa, Wada se aproximou dela diretamente. Lady Hinata, ouvi do Yoichi-san que você está achando algumas partes do roteiro difíceis. Eu entendo. Para alguém que está começando a atuar, essas cenas podem parecer avassaladoras. Mas na indústria cinematográfica, isso é bastante comum, explicou Wada com sinceridade. Depois de se curvar respeitosamente, ele continuou. Lady Hinata, meu sonho é fazer deste drama o maior sucesso do mundo ninja. Por favor, persista um pouco mais. Se for realmente demais, posso sair da sala durante as filmagens, junto com o cinegrafista. Podemos pré-definir os ângulos e deixar a câmera rodar enquanto você e Yoichi-san finalizam a cena. O que você acha? Hinata ficou atordoada. Diretor Wada, você quer dizer que você e o cinegrafista iriam embora? Como a cena seria filmada? Vamos configurar a câmera para funcionar sozinha, explicou Wada. Se você não se sentir à vontade, podemos até ensinar o Yoichi-san a operá-la. Meu objetivo é simplesmente garantir que a cena seja capturada, custe o que custar. A determinação inabalável de Wada comoveu Hinata. Ela hesitou, mexendo os dedos pálidos antes de finalmente concordar. Tudo bem, diretor Wada. Farei o meu melhor. A cena seguinte se passava em um quarto. Ela retratava os personagens de Yoichi e Hinata cedendo às suas emoções, divididos entre a culpa e o desejo proibido. Yoichi fingiu aprender a operar a câmera antes que a equipe fosse embora, deixando apenas ele e Hinata na sala. Lady Hinata, as filmagens começam em 10 segundos. Prepare-se, Yoichi a lembrou, contando suavemente. O nervosismo de Hinata chegou ao auge enquanto a contagem regressiva continuava. Quando chegou o momento, ela congelou, esquecendo completamente suas falas. Moça, me desculpe. Eu simplesmente não consigo deixar de te amar, disse Yoichi, dando um passo à frente e abraçando-a. Hinata congelou quando os lábios de Yoichi encontraram os dela. A sensação desconhecida da presença dele a deixou perturbada, sua respiração acelerada.
Lady Hinata, você deveria estar resistindo a mim agora, Yoichi sussurrou em seu ouvido antes de dar um beijo suave em seu lóbulo. O corpo de Hinata ficou tenso, e ela instintivamente o empurrou com as mãos trêmulas. Não, não. Isso não está certo, ela murmurou, sua voz combinando perfeitamente com suas falas do roteiro. Tomando a resistência dela como parte da cena, Yoichi gentilmente a guiou até a cama, abaixando-a enquanto se inclinava para mais perto. Você está sendo muito enérgica, senhora Hinata. Siga o roteiro, Yoichi murmurou em seu ouvido, com um tom gentil, mas firme. Sentindo-se culpada pelos seus repetidos erros, Hinata decidiu concentrar-se na cena. Fechando os olhos, inclinou-se para receber o beijo dele. Seu hobby escorregara levemente e sua pele pálida brilhava sob a luz suave. Yoichi sentiu seu doce aroma, roçando-a com as mãos com intenção calculada. Pare. Aí não. Hinata de repente saiu do seu transe, canalizando o chakra para empurrar Yoichi com força. Ela se sentou, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Yoichi-san, como você pôde me tocar desse jeito? Isso é demais. Enquanto ela ajustava apressadamente suas roupas desgrenhadas, ela evitou olhar diretamente para ele, com a voz trêmula. Conserte suas roupas também, Yoichi-san. Isso é inaceitável. A mente de Hinata acelerou. Se não fosse pela imagem de Naruto piscando em seus pensamentos, ela poderia ter ido longe demais. A constatação a encheu de culpa. Yoichi ajeitou suas roupas e pediu desculpas, embora seu tom não demonstrasse nenhum remorso real. Desculpe, senhora Hinata. Eu me empolguei, mas pensei que isso realçaria o cenário. O erro foi meu. Internamente, Yoichi deu um sorriso irônico. Tão perto. Da próxima vez, vou me certificar de neutralizar o chakra dela com antecedência, pensou, já planejando seu próximo movimento. Em voz alta, ele disse, a cena está quase pronta. Devemos chamar o diretor para revisá-la? Ainda perturbada, Hinata concordou hesitante. Eles revisaram as imagens, descobrindo que apenas partes inofensivas da cena haviam sido capturadas. Aliviada, Hinata decidiu deixar para lá, embora sua frustração persistisse. Lady Hinata, você se saiu maravilhosamente bem, elogiou Vada após rever a filmagem. Eu sabia que você conseguiria. Capítulo 380. A senhora Hinata trabalhou duro hoje. Vamos prosseguir e terminar as cenas restantes de uma vez? Antes que o diretor Vada pudesse terminar, Yoichi interrompeu. Não vamos, diretor Vada. Já está tarde, e a senhora Hinata tem os filhos para cuidar em casa. Ao ouvir as palavras de Yoichi, Hinata sentiu um alívio. Ela precisava voltar para casa para cuidar de Imavari e Boruto, e prolongar a sessão de filmagem seria tarde demais. Hinata também precisava de um tempo para se acalmar. Seus pensamentos voltavam constantemente ao comportamento de Yoichi antes, que havia ultrapassado limites além dos quais ela se sentia confortável. Pensar nisso a encheu de uma mistura de vergonha e raiva. Mesmo que fosse impulsivo, era simplesmente demais, quase ultrapassando limites que não deveriam ser ultrapassados. É verdade. Encerramos por hoje e continuamos na próxima. Tenho a sensação de que o que filmamos hoje será ainda melhor que a primeira temporada, respondeu Vada, um pouco decepcionado. Ele se virou para informar à equipe que as filmagens do dia haviam terminado. Hinata agradeceu discretamente a Vada e Yoichi antes de deixar o set. No entanto, quando se dirigiu a Yoichi, seus olhos claros brilharam com uma mistura de indignação e reprovação. Com a cabeça baixa, ela se retirou rapidamente. Depois que ela foi embora, Yoichi perdeu o interesse em ficar e foi embora também. Enquanto isso, muito longe, um organismo simbiótico procurava um hospedeiro. Anfitrião. Motivado por seus instintos, o simbionte buscou incansavelmente uma forma de vida com a qual pudesse se conectar. Ele se movia em sua forma líquida há muito tempo, sem encontrar nada vivo. O ambiente árido fazia sentir como se tivesse tropeçado em um deserto sem vida. Rugido. De repente, rugidos distantes chamaram sua atenção. Instintivamente, o simbionte se moveu em direção ao som, impulsionado pela promessa de vida. Já fazia quase um mês que não tinha hospedeiro, e seu tempo estava se esgotando. Se não se conectasse a um organismo vivo, logo pereceria. Por fim, o simbionte chegou a uma câmara próxima à área de contenção do 10 caudas. Sem olhos ou outros órgãos sensoriais, ele dependia exclusivamente de sua capacidade de sentir energia vital. O que ele percebeu abaixo foi uma criatura com imensa vitalidade, tão avassaladora que instintivamente sentiu medo. Criar vínculos com um organismo tão poderoso acarretava riscos enormes. No entanto, sem um hospedeiro, sua própria sobrevivência era impossível. Após um longo momento de hesitação, o simbionte fez sua escolha. Ligação. O simbionte líquido imitou o movimento de passos enquanto rastejava para baixo, prendendo-se a uma das caudas do 10 caudas. De lá, subiu em direção à cabeça da enorme criatura. Delicioso. Pela primeira vez, o simbionte experimentou uma energia vital perfeitamente compatível com ele. A vitalidade do 10 caudas era tão imensa que o simbionte só conseguia cobrir parcialmente a criatura, mas o vínculo já estava se formando. À medida que se fundia com o 10 caudas, os instintos adormecidos da criatura, seu desejo de crescer e consumir o Otsutsuki, foram amplificados pela influência do simbionte. Perto da câmara, uma distorção espacial apareceu em uma plataforma adornada com o símbolo do 9 Tomoe Rinnegan. Sasuke passou pelo portal, examinando os arredores. Este lugar deve ter sido criado pelo clã Otsutsuki, ele murmurou, franzindo a testa. O design da plataforma, juntamente com a insígnia do Rinnegan dos 9 Tomoe, o lembrou do Tsukuyomi infinito. Memórias da Quarta Grande Guerra Ninja confirmaram suas suspeitas. Explorando mais a fundo, Sasuke notou esculturas de Kaguya, Kinshiki, Momoshiki e Ishiki nas paredes, solidificando sua teoria. Então esta é uma fortaleza Otsutsuki. Mas por que ela está aqui? Enquanto refletia, Sasuke ouviu sons fracos vindos de uma câmara próxima.
Saltando em direção ao barulho, ele descobriu o 10 Caudas aprisionado. O que é isso? Algum tipo de fera? Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Sasuke só vira o 10 Caudas em sua segunda forma. Sua aparência atual o deixou intrigado. Foi somente quando a criatura abriu o olho, um Rinnegan com 9 Tomoe, que Sasuke percebeu a verdade. Uma besta com cauda? Por que está aqui? Claro, deve ser aqui que Kara está guardando. Preciso reportar isso ao Naruto imediatamente. Sasuke se lembrou das informações extraídas de Vitor, um dos membros internos de Kara. Descobrir a localização do 10 Caudas foi uma descoberta inesperada que poderia economizar muito tempo. Usando seu Sharingan, Sasuke examinou os selos que prendiam o 10 Caudas. Sua cabeça mal conseguia se mover e seu corpo estava completamente imobilizado. Não consigo lidar com isso sozinho, concluiu Sasuke. Precisaremos da força combinada das 5 grandes vilas ninja. Não se trata apenas do 10 Caudas, há outras ameaças aqui também. Decidindo não tomar nenhuma atitude imediata, Sasuke começou a se preparar para partir. Atacar de forma imprudente poderia alertar Kara, e suas habilidades por si só não eram suficientes para garantir o sucesso. Retornando para Konoha tarde da noite, Sasuke foi até o escritório do Hokage, onde as luzes ainda estavam acesas. Ele empurrou a porta e encontrou Naruto atolado em papelada. Sasuke? O que você está fazendo aqui tão tarde? Naruto perguntou, olhando para cima com um sorriso. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Você não deveria estar descansando? Sem escolha, respondeu Naruto, suspirando. A vila anda muito movimentada ultimamente. E com a Temari grávida dei um tempo de folga para o Shikamaru, então estou compensando. Você acabou de voltar de uma missão? Shikamaru não tem mais folga, disse Sasuke sem rodeios com um tom grave. Chame-o, fiz uma descoberta importante. A expressão de Naruto mudou para combinar com a seriedade de Sasuke. É sobre a Kara ou outra coisa? Deixa pra lá, vou invocar o Shikamaru agora mesmo. Reconhecendo a urgência, Naruto enviou um mensageiro para buscar Shikamaru. Shikamaru chegou logo depois, deixando Temari em casa com o filho. Apesar da relutância, ele sabia que a situação devia ser crítica. Após uma breve conversa, Sasuke detalhou suas descobertas, preparando o cenário para uma resposta coordenada das 5 grandes vilas ninja. Enquanto isso, quando Shikamaru saiu de casa, Temari criou um clone das sombras para ficar para trás e silenciosamente saiu para encontrar Yoichi. Perdoe-me, Shikamaru, ela sussurrou com o coração pesado de culpa, mas tingido de antecipação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.